E chegou aí a nova tentativa de golpe dos bolsonaristas. Primeiro quero agradecer a todos os comentários de apoio no vídeo anterior. Estou me sentindo aí 100% bem. Se alguma coisa aconteceu, eu aviso lá no Instagram. Olha, o que aconteceu? Os bolsonaristas, anteontem, eu queria falar disso antes, mas não deu. Eles estavam em polvorosa, dia 1 e dia 2 de janeiro, estavam em polvorosa os bolsonaristas. Por quê? Porque um bolsominion chamado Daniel Penin, que é um coach de Taubaté, ele fez um vídeo bombástico em que ele diz que ele expõe a Choquei e quem são os chefes da Choquei, quem está no topo da pirâmide do ódio do Brasil, quem é o verdadeiro mega hiper gabinete do ódio do Brasil, com verbas bilionárias para destruir reputações e inclusive com sangue nas suas mãos, porque causaram aí a morte de uma menina. A menina tirou a própria vida após dizerem que ela tinha sido ali, que ela tinha um caso com o Whindersson Nunes, influenciador. Pois bem, eis que foi desmascarado o golpe. O golpe foi o seguinte, olha só. Estão sambando em cima do caixão de uma menina que tirou a própria vida, em uma tragédia, para culpar o Lula. O cara faz um vídeo mega hiper produzido, mas é vídeo com produção assim que você fala, caraca, meu, teve grana investida nisso aí, já mais de 1 milhão de visualizações, tava ali em primeiro nos assuntos mais comentados do Twitter, tava bombando no Instagram e no Facebook ali a divulgação desse vídeo. Todos os bolsonaristas viram, furou a bolha, cortes desse vídeo foram para tudo quanto é lugar, e o vídeo diz o seguinte, em 35 minutos, primeiro ele explica como funciona uma agência de influencers, e depois ele diz que a culpa da morte da menina é do Lula. É isso. Agora a culpa é do Lula e do PT, também é minha, e se você é petista também é sua, viu? A culpa é nossa de que a menina tirou a própria vida. Vamos lembrar do caso. Uma página, não foi a Choquei. A única informação relevante em 35 minutos de vídeo que o rapaz faz, chama Daniel Penin, o coach de Taubaté, é a seguinte. E olha, estão usando isso para culpar o Lula, viu? Para dizer que existe um mega gabinete do ódio do Lula. Estão pedindo investigação da Polícia Federal. Aliás, já há uma investigação da Polícia Federal contra o dono da Choquei, que já eu falo sobre isso. A única informação relevante que ele deu, que é verdade, é que a Choquei não foi a primeira página a publicar a fake news de que a Jéssica tinha um caso com o Whindersson Nunes. Foi um outro influenciador. Então, o que aconteceu aí algumas semanas atrás? O influenciador publicou, diz ele que recebeu capturas de conversa de tela, né, o chamado print screen, né, alguém capturou a conversa da tela, de uma menina chamada Jéssica com o Whindersson Nunes. E aí eles teriam um caso. O que acontece? Fala, nossa, não chamaram a menina de dama do tráfico, não disseram que ela é a pior bandida da história, simplesmente ela é uma pessoa solteira, uma mulher solteira, tendo um caso com um homem solteiro. O que tem de ruim nisso? O que tem de ruim nisso é o seguinte, sabe-se, e bolsonaristas sabem, que infelizmente a culpa não é dele. Os fãs do Whindersson são extremamente... Alguns, não todos. O Whindersson tem mais de 40 milhões de fãs aqui no YouTube. Então, uma parcela de algumas centenas de fãs do Whindersson, que é 0,00001% dos fãs dele, são extremamente tóxicos. Esse pessoal ameaçou a Luísa Sonza de morte, de maneira que a Luísa Sonza teve que mudar do Brasil por algumas semanas, porque até o pessoal, os empresários do Whindersson estavam mandando mensagem ali para a equipe da Luísa Sonza dizendo, olha, tem gente mandando mensagem pro Whindersson dizendo, olha, fica tranquilo que a gente vai matar essa vagabunda. Até para ele estão mandando dizendo que vão matar ela. Nesse nível de tóxico que são alguns fãs do Whindersson. Não sei porquê, eu nunca vi o Whindersson incentivar isso, nunca vi. Obviamente, quando estavam todos jogando hate na Luísa Sonza, dizendo que ela era uma vagabunda, que ela traiu o Whindersson e tudo mais, quando eles se separaram, ele ficou 1 ano dando corda, sem negar aquilo. E só foi negar quando a situação ficou insustentável e falou, gente, nunca teve nada. Mas até então ele fazia piadinha, tudo mais. Só que quando eu parei de ser muito fã do Whindersson, eu falei, pô, sua ex-esposa estão aí ameaçando ela de morte, você fica fazendo piadinha, é fogo, né, meu? Ou você fala, ó, fui traído mesmo, ou você fala, ó, não teve nada, não fica fazendo piadinha. Pois bem, no fim ele falou que não teve nada, mas bem tarde, tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte, os fãs dele começaram a ameaçar de morte a Jéssica. Começaram a falar
que ela é um lixo, que ela não tem que sobreviver, que ela é isso e aquilo. É só ir no Instagram dela e ver os inúmeros comentários nas postagens dela antes dela falecer. E nem falo dos stories, fotos antigas dela. E aí o que acontece? Acabou tirando a própria vida. Primeiro, ela fez um apelo para que todo mundo parasse de encher o saco dela e para que todo mundo que publicou aquilo dissesse que era mentira. Só que o que passa na cabeça de um fã maluco, e a culpa não é do Whindersson, lembre-se disso, o que passa na cabeça de um fã maluco é que, ela que deve ter vazado esses prints fake e ela tá só querendo aparecer e ganhar seguidor, então eu vou pra cima dela. É isso, tá? Acabou a menina tirando a própria vida. E aí, os bolsonaristas fizeram um movimento de culpar uma página. Mais de 20 páginas publicaram a fake news. Uma página que foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira a publicar essa fake news foi a Choquei. Só que a Choquei tem uma coisa que as outras não tinham, que é um dono petista. E um dono petista assumido. A Choquei fez campanha pro Lula. Choquei com todo o alcance dela, podia ter perdido audiência, muitos influenciadores ficaram quietos, alguns aí eu me decepcionei, que era gente que eu sabia que é petista e ficou quietinho durante a eleição. Olha, o Brasil podia descambar para uma ditadura. O Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal descobriu que o Bolsonaro tinha planos de mandar prender o Lula na semana seguinte da eleição, se ele ganhasse, sem prova nem nada. Eles já tinham um delegado da Polícia Federal ali, amigo do Anderson Torres, que ia mandar prender o Lula por qualquer motivo. E depois ele ia mandar prender o Alexandre de Moraes. O Brasil seria uma ditadura hoje, teve gente que se calou. A Choquei não se calou. Então a Choquei ganhou o ódio dos bolsonaristas e passou a ser a principal culpada. E até gente de esquerda culpando muito a Choquei. Muito, muito, muito. Realmente, não tem como defender quem publicou fake news, principalmente o fato do dono da Choquei ter debochado da menina quando ela publicou ali um texto enorme pedindo parem, olha, eu já tentei tirar minha vida várias vezes esse ano, mas eu aprendi, a vida continua me batendo, por favor parem, agora eu tenho medo, eu já tenho fobia social é a pessoa que tem medo de sair de casa, de conversar com pessoas. Imagina agora, depois de centenas de pessoas dizendo que querem me matar, por favor parem. E aí o dono da Choquei escreveu um comentário dizendo, olha, isso não é redação do Enem não, não vou ficar lendo seu textão. Aí realmente pegou mal, mas não foi o primeiro que publicou. E aí o Daniel Penin, vamos falar agora sobre este rapaz. Esse rapaz, ele é um coach. Ele ficou muito rico vendendo sabe aqueles produtos para emagrecer que não funcionam? Que você fala, caraca, é um produto que tá lá, aí você vai no site, tem 10 opiniões ali que você não sabe de quem é, dizendo que é o melhor produto do mundo, promete um milagre. É isso que ele vendia, ficou rico vendendo isso. Ele também ficou rico fazendo isso aqui, ó. O americano bilionário que ensina as pessoas de graça a fazer $100 por dia, trabalhando em casa pela internet, sem aparecer e sem vender curso. Qual o nome desse americano? Russell Brunson. E o que ele ensina eu também vou ensinar numa aula de graça. Eu tenho tanta certeza que você vai ter resultados aplicando o que eu vou te ensinar, que caso você assista essa resultados, eu te dou 10 mil reais do meu bolso. Como eu faço para aprender? Clica aqui e se cadastra, porque essa aula é secreta. Só vai participar quem tiver cadastrado. Depois de você se cadastrar, eu te encontro ao vivo no dia 8 de janeiro. O americano bilionário... Detalhe pro dia da aula dele, 8 de janeiro. Tá. Obviamente, depois que a pessoa se cadastra, isso aqui que eu te mostrei é anúncio do YouTube, tem até o botão cadastre-se. Ele gasta muita grana nesses anúncios, grana que ele ganhou ali também, ele faz anúncios, paga influenciadores, ele já admitiu que paga influenciadores aí para fazer propaganda dos produtos de emagrecimento dele, né, de emagrecimento. A partir do momento que a pessoa se cadastra nisso, a pessoa está na teia dele, ali ele faz... É igual esse pessoal que tem seita, ele vai fazer uma lavagem cerebral para a pessoa achar que ele é o cara mais inteligente da face da Terra, mais honesto da face da Terra, e tudo que ele vender a pessoa vai querer comprar e a pessoa vai brigar até para comprar o produto dele. É assim que funciona a lavagem cerebral que esse pessoal faz. Pois bem, ok, o Daniel Penin quando ele tá lá ganhando o dinheiro dele e tal, enganando os bolsominions, é uma coisa, só que aí ele fez um vídeo uns tempos atrás também sem nada especial, criticando não, dizendo que o Felipe Neto tem um mega esquema com a Blaze e tal, contra o Felipe Neto. Por quê? Porque o Felipe Neto é de esquerda. Aí ele fez um vídeo contra a Choquei. Ele vai, e no vídeo dele, ele insinua o seguinte, ele insinua que a culpa da morte da menina é do governo Lula, é dos petistas, é de todos nós aqui.
Aí ele diz o seguinte, no começo do vídeo ele começa a explicar, ele fala de uma agência de influencers e começa a explicar como funciona uma agência de influencer. Uma agência de influencer faz o seguinte, imagina que alguém é um influenciador com muito dinheiro e fala, pô, quero que alguém me ajude aqui nas redes sociais. Então paga uma agência e a gente faz o seguinte. Primeiro, a agência ajuda a pessoa a criar ali uma história, porque tem até se chama no Instagram Stories, significa histórias. Você vê um influencer, você vê que eles estão sempre contando uma história de como foi o dia deles, o que eles estão fazendo, enfim, fazendo alguma coisa interessante para que você continue seguindo a pessoa. As agências ajudam os influencers a fazer isso, tem especialistas que dizem o que fazer, o que não fazer. Em alguns casos, dependendo do quanto o influencer está pagando, as agências ajudam com parte do conteúdo, com editores de vídeo para editar os vídeos, ajudam quando o influencer é cancelado em gerenciamento de crise, trabalha como antigamente existia. Antigamente não, hoje ainda existe a RP, que são as PR, né? PR, que são as Public Relations, no Brasil que é RP, né? Relações Públicas. Hoje são essas agências de influência, fazer relações públicas para os influencers. Todo esse trabalho, inclusive de aparecer na mídia, de mandar press release. Para quem não sabe, press release é quando o Relações Públicas escreve uma matéria já toda mastigada e envia para mais de 100, 200, às vezes 1000 jornalistas sobre uma pessoa ou sobre uma marca. E aí, alguns desses jornalistas acabam publicando, porque a matéria acaba sendo interessante. Olha, vou dar um exemplo aí de matéria que tem toda a cara, não vou falar que mas tem toda a cara de ser matéria aí de press release. E não é crime isso não, é a coisa mais normal do mundo. Olha, acontece muito antes de redes sociais existirem. Uma ex-BBB ganhou 16 vezes a quina na Mega da Virada. Então ela ganha, ela vai lá, fala para a agência dela, ou para, enfim, para quem faz esse trabalho para ela, eles escrevem um press release, que é uma matéria para os jornalistas, mandam para toda a imprensa, os jornalistas modificam da maneira que eles querem, colocam os dados que eles querem ou tiram o que eles não querem e publicam ali. É isso que faz uma agência, e aí ele fala dessas agências e diz que tem uma agência que, além disso tudo, tem algumas páginas e essas páginas elas ajudam a promover os influenciadores. E essa agência também ganha, além de ganhar com isso que os influenciadores pagam, também ganha com porcentagem quando esses influenciadores conseguem patrocínio de uma marca. E as agências também vão atrás das marcas para fazer essa conexão, assim que ganham muita grana. Ele explica tudo isso de uma maneira meio que criminalizando a coisa, que é uma coisa que existe desde muito antes da internet existir. Tá, aí depois ele fala de uma agência específica que é a Mind8. Eu só li o nome dessa agência, nem sei se é Mind8 ou Mind8, deve ser em inglês mesmo. Do Felipe Neto. O Felipe Neto tem uma agência de influencers também, a Play9, também o nome dele é em inglês. Pois bem, a Mind8 é uma agência que tem ali algumas páginas de fofoca, tem vários influencers. O Renan Bolsonaro, ele foi um agenciado da Mind8. Em pleno governo Bolsonaro, 2021, filho de Bolsonaro é acusado de pagar perfis de fofoca para ficar famoso. Um dos serviços que eles fazem é isso. Você quer ficar famoso, eles vão lá nos perfis e pagam para que falem de você, falem da sua vida, tudo mais. Ok, aí o bolsonarista lá, o Daniel Penin, chega e para fazer uma ligação com o governo Lula, olha só o que ele fala sobre essa agência. Vamos lá. Qual que é a ligação entre a Mind e o governo? O dinheiro. A notícia, a agência que gerenciava Choquei recebeu 1 milhão em contratos com o governo. Ai, meu amigo, minha amiga, você não acabou de ver que foi por dinheiro que essa menina morreu? Outra coisa, dinheiro do governo foi pra Mind. Daniel, você consegue mais ligações? Eu conseguiria muito mais. Só que a Mind deletou tudo. Sabe qual que é? Mentira. Todo e qualquer gasto do governo federal e governos municipais, etc., ficam no portal da transparência. Lei criada aí no governo Lula, que o Bolsonaro tentou de todas as maneiras acabar. Então, vamos lá. Nossa, a Mind8 tem contratos com o governo, ganhou mais de R$1 milhão. Ele esqueceu de falar, o senhor 171 aqui, que a Mind8 teve contrato. Ó, aí você vai ver aqui contratos da Mind8, as datas dos contratos dessa agência com governos federais. Lembrando, uma das maiores agências aí de comunicação do Brasil. Não é incomum essa agência ter contrato com o governo. Vamos lá, as datas aqui. Tá aqui, ó. 2018, 2016, era Dilma aqui, governo Temer, Dilma. O que é isso aqui?
Vamos ler aqui. 10/3/2020. Quem era o presidente do Brasil em 10 de março de 2020? O pai do Renan Bolsonaro, agenciado pela agência. Então a agência petista, ele tenta fazer as ligações dizendo o seguinte, que a Mind 8, que teve contratos aí com vários governos, inclusive com o Bolsonaro, com o governo Lula não tem nenhum. Nenhum. Fui ao portal da transparência, não tem nenhum contrato dele com o governo Lula. Aí ele diz o seguinte, olha, a dona dessa agência, ela segue o Lula nas redes sociais. Olha, a outra dona da agência é a Preta Gil. Ela também segue o Lula, petista, a Preta Gil. O Gilberto Gil, pai dela, foi ministro do Lula no primeiro mandato dele, da cultura. Olha, a Pablo Vittar, ele chama a Pablo de ele, ela é agenciada pela Mind. E a Pablo Vittar é petista. A Luísa Sonza também é petista. A Luísa Sonza, que eu falei agora há pouco. Olha, aí ele vai pegando, a agência tem mais de 100 agenciados, tá? Ele vai pegando 4 ou 5 que são petistas. Aí ele esquece de todos os bolsonaristas. Aí, não, isso não vale, porque para a narrativa dele funcionar é essa. E aí todos os bolsonaristas estão agora nessa. O Lula, os petistas a quem mataram essa menina, isso tudo é uma mega máfia digital do governo Lula. Este é o gabinete do ódio do governo Lula. É a Choquei, essa agência aí com seus agenciados, que tem, no total, eles têm mais de 1 bilhão de visualizações mensais, mais de 100 milhões de seguidores juntos, todos agenciados. Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. Tá vendo? A esquerda acusa a gente, mas são eles quem estão fazendo isso. Enquanto eles falam de lei das fake news, eles estão ali com o gabinete do ódio deles. Não tem nada disso. É uma agência de influências que faz seu trabalho. Aconteceu uma coisa, agenciado por essa agência, foi o primeiro a publicar fake news. Como é uma agência, é comum que tenha, isso é a coisa mais comum do mundo, eu trabalho com comunicação faz mais de 15 anos, é que tenha grupos e um tipo de comunicação que quando alguém publica uma coisa e viraliza, os outros todos copiam e fazem exatamente a mesma publicação. É comum. Ele chega a insinuar no vídeo dele que quem faz todas as publicações desses influencers é a agência, que é uma loucura completa falar um negócio desse. Como se, olha, eles dão a senha e a agência faz tudo para eles. A agência pode fazer uma publicação aqui, outra ali, mas quem faz a grande maioria do trabalho é o próprio influenciador. Senão todos eles cresceriam da mesma maneira. Seria fácil. Eu não faço nada, pago a agência, fico lá. Pronto, tô aqui de boa, a agência faz tudo. Não é assim que funciona. Mas ele engana para fazer isso e os bolsominions, muitos sabem que é enganação, mas como o vídeo é muito bem produzido, eles todos estão acreditando. Então veja, já tem aí nova tentativa de golpe aí contra o Lula. E olha, a Polícia Federal está investigando o dono da Choquei. Eu não vi a Polícia Federal falando que está investigando todos os criminosos que foram atacar a menina. Porque se você pensar bem, eu chegar e falar uma pessoa solteira namora a outra, não é crime. Mas agora, os fãs de uma das pessoas solteiras irem lá e mandarem a pessoa tirar a própria vida, falar que ela não merece estar viva, isso é crime. Não foram investigar os fãs dele. Por acaso, não, olha, são criminosos e criminosas que por acaso são também fãs do Whindersson. Se não fossem do Whindersson, estariam cometendo crimes em nome de outras pessoas que nem sabem que eles existem. Mas é isso que acontece. O Whindersson não tem culpa, obviamente, das pessoas que estão vivas. As maiores vítimas são, obviamente, a família da menina e o Whindersson Nunes, mas os bolsonaristas estão sambando no caixão para não, vamos esquecer de quem realmente incentivou a menina a se matar. Vamos falar só da Choquei, que é petista. Agora vamos falar de todo mundo aqui é petista igual a Choquei. Eles são os criminosos. Essa é a nova narrativa aí dos bolsonaristas, viu? Prepara, viu? E veja, tem núcleos na Polícia Federal que estão com eles. É só ver como tem núcleo bolsonarista ainda na Polícia Federal. O Breno Altman, jornalista aí do Opera Mundi, do Brasil 247, está sendo investigado pela Polícia Federal porque ele ofendeu judeus quando ele critica Israel. Para você ter ideia, não tem nada a ver com o caso, mas você vê. Mas tem um delegado da Polícia Federal para investigar o cara e para perseguir o cara. E para falar, tá sendo antissemita. Antissemita é preconceito contra a religião judaica, que é, na lei brasileira, o mesmo do que racismo, transfobia, homofobia, etc. Porque ele fala que Israel é um estado terrorista. E é um estado terrorista, Israel. Mas ele não pode falar isso, porque senão pode pegar 5 anos de prisão. Olha só como é que estão, como tem núcleos aí na Polícia Federal que estão aí com esse pessoal. Perigoso, viu? Muito perigoso. Peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta
contra esses malditos, que eles pegam tudo, até uma tragédia que acontece para tentar dar golpe, viu? Falou!